História 1: O relógio sem ponteiros. No centro de uma pequena cidade, havia uma praça desolada, onde apenas algumas pessoas se aventuravam a passar. No coração da praça, uma torre de relógio antiga se erguia, com sua estrutura de pedra desgastada e coberta por musgo. O que tornava o relógio tão peculiar e evitado pelos moradores era o fato de ele não ter ponteiros. As engrenagens, embora ainda expostas e enferrujadas, não faziam sentido sem os ponteiros que marcassem o tempo. Para os habitantes da cidade, o relógio sempre foi um lembrete de algo perdido, algo que não deveria ser lembrado. Havia uma lenda entre os moradores, passada de geração em geração. Diziam que, uma vez a cada geração, alguém era escolhido para ver os ponteiros invisíveis do relógio. Aqueles que viam os ponteiros sabiam exatamente quanto tempo de vida lhes restava. E essa visão, embora intrigante, trazia uma maldição. Saber quando seu fim chegaria era uma informação que não deveria ser conhecida por ninguém. O escolhido, invariavelmente, enlouquecia antes de seu tempo terminar. Henrique, um jovem recém-chegado à cidade, ouviu a história pela primeira vez em um café local. Era uma tarde fria, e ele estava conversando com um grupo de idosos que frequentava o local. Eles lhe contaram a lenda com um tom sério, como se não fosse apenas uma superstição, mas uma advertência real. Curioso por natureza, e sem acreditar em histórias de fantasmas ou maldições, Henrique decidiu que precisava ver o tal relógio de perto. Ao entardecer, ele se dirigiu à praça, sentindo o vento frio soprar pelas ruas desertas. A praça parecia ainda mais sombria àquela hora. O céu nublado tornava o ambiente opressor, e as luzes fracas dos postes lançavam sombras estranhas no chão. A torre do relógio, alta e imponente, dominava a paisagem, projetando uma sombra longa e escura. Quando Henrique se aproximou do relógio, sentiu um arrepio. A estrutura era muito mais imponente de perto, e as engrenagens expostas pareciam imóveis, como se o tempo tivesse parado ali há muito tempo. Ele olhou para o círculo vazio onde os ponteiros deveriam estar. Por um breve momento, sentiu algo diferente no ar. Era uma sensação difícil de descrever, como se o tempo ao seu redor estivesse desacelerando. Tudo parecia ficar mais pesado. Henrique piscou, esfregando os olhos. Quando olhou novamente para o relógio, viu algo impossível. Os ponteiros haviam aparecido, movendo-se lenta e deliberadamente, marcando o tempo. Mas não eram como ponteiros comuns. Eles eram translúcidos, quase como sombras, e giravam de forma precisa, apesar da ausência de som ou movimento das engrenagens. Confuso, Henrique deu um passo para trás, sentindo o coração acelerar. Tentou se convencer de que era apenas um truque da luz ou de sua mente. No entanto, os ponteiros continuavam a se mover. E então, de repente, eles pararam. Pararam exatamente à meia-noite. O som de algo metálico ecoou pela praça, reverberando de forma surreal. Henrique olhou ao redor, mas não havia mais ninguém. A praça estava completamente vazia, e o som das engrenagens do relógio parecia ter se amplificado, como se o próprio mecanismo estivesse tentando comunicar algo. Foi nesse momento que ele ouviu a primeira voz. Um sussurro baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar entre as sombras. Seu tempo está acabando, a voz disse, suave, mas clara o suficiente para fazer os pelos de seu corpo se arrepiarem. Henrique olhou para o relógio novamente, sentindo o pânico crescer. Os ponteiros invisíveis continuavam parados, imobilizados no exato momento da meia-noite. Desesperado, ele se virou e correu. A sensação de ser observado, de estar sendo perseguido, era esmagadora. Mesmo quando estava longe da praça, sentia que os olhos do relógio ainda estavam sobre ele, como se o tempo estivesse rastreando cada movimento seu. Nos dias seguintes, Henrique tentou esquecer o que havia visto. Ele evitou a praça, preferindo não passar perto da torre do relógio. Mas, por mais que tentasse, a visão dos ponteiros e o som das engrenagens não o deixavam em paz. Pior ainda, todas as vezes que olhava para qualquer relógio, seja em sua casa ou em seu celular, o horário mostrava sempre o mesmo, meia-noite. Henrique começou a perder o sono. As noites tornaram-se longas, perturbadas por sonhos estranhos em que ele via os ponteiros do relógio se movendo, lentamente, em direção a um fim inevitável. A voz que ouvirá na praça voltava em seus sonhos, repetindo, incessantemente, seu tempo está acabando. Na terceira semana após sua visita à praça, Henrique decidiu que precisava fazer algo. O tormento mental estava o consumindo, e ele não conseguia mais distinguir o que era real do que era fruto de sua mente perturbada. Numa noite particularmente sombria, ele se levantou da cama, e sem pensar muito, foi direto para a praça.
A torre do relógio o aguardava, imponente como sempre. Mas desta vez, algo estava diferente. As engrenagens, que haviam estado imóveis por tanto tempo, agora se moviam lentamente. Henrique olhou para cima, o coração disparado, e viu os ponteiros novamente, girando de maneira inexorável, como se o tempo estivesse correndo contra ele. No exato momento em que os ponteiros marcaram meia-noite, Henrique sentiu uma presença atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. O som das engrenagens ficou mais alto, mais insuportável. E então, a voz voltou, não mais um sussurro, mas um grito. Seu tempo acabou. Na manhã seguinte, os moradores da cidade encontraram Henrique na praça, caído aos pés da torre do relógio. Ele estava pálido, os olhos abertos, fixos no céu. O relógio, como sempre, não tinha ponteiros visíveis, e as engrenagens estavam imóveis. Desde então, a praça e seu relógio permanecem intocados. Mas dizem que, à noite, em certos momentos, se você observar de perto, pode ver os ponteiros invisíveis girando. E aqueles que são escolhidos para vê-los, assim como Henrique, conhecem o fim inevitável que está reservado para todos nós. História 2: A sombra no corredor. Em um prédio antigo no centro da cidade, onde os elevadores faziam mais barulho do que funcionavam, havia uma história que ninguém gostava de contar. Todos os moradores, antigos e novos, sabiam que algo estava errado com o quinto andar. À noite, ouvia-se passos no corredor, como se alguém estivesse vagando sem rumo. Mas, quando as portas dos apartamentos eram abertas, o corredor estava sempre vazio, envolto por um silêncio opressor. A história desse andar dizia que, anos atrás, uma mulher havia desaparecido ali. Ela morava sozinha, em um dos apartamentos do quinto andar, e todos a conheciam como uma pessoa reclusa, que raramente interagia com os vizinhos. Certo dia, ela simplesmente não foi mais vista. As investigações nunca chegaram a lugar algum, e seu apartamento ficou trancado desde então. Mas os passos começaram logo após o desaparecimento, e desde então ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Júlia, uma estudante de jornalismo, acabará de se mudar para o prédio. O preço do aluguel era incrivelmente baixo, e, para uma jovem com orçamento apertado, isso era uma oportunidade imperdível. Ela não se importava com superstições ou lendas urbanas. Sabia que histórias assim eram comuns em prédios antigos, e sendo cética, não se deixava influenciar. Quando soube dos rumores sobre o quinto andar, achou a história fascinante, mas nada que a deixasse preocupada. Na sua primeira semana, tudo parecia normal. Os vizinhos eram amigáveis, o prédio, embora antigo, era bem conservado. No entanto, em uma noite silenciosa, por volta da meia-noite, Júlia ouviu passos vindo do corredor. Estava em seu quarto, trabalhando em um artigo para a faculdade, quando o som suave, porém constante, de passos ecoou pelo prédio. Olhou para o relógio. Era tarde, e todos os apartamentos ao redor estavam escuros. Quem estaria andando pelo corredor àquela hora? Curiosa, foi até a porta. Ao abri-la, o som cessou instantaneamente. O corredor estava vazio, como se nada tivesse acontecido. A luz fraca dos abajures ao longo das paredes projetava sombras que dançavam suavemente, mas nenhum sinal de movimento. Júlia sentiu um leve arrepio, mas rapidamente afastou o desconforto. Deve ter sido algum vizinho, pensou, fechando a porta e voltando ao trabalho. As noites seguintes foram silenciosas, até que, uma semana depois, os passos voltaram. Dessa vez, eram mais nítidos, mais ritmados. Era como se alguém estivesse caminhando lentamente, indo e voltando pelo corredor. Júlia hesitou antes de abrir a porta, mas, quando o fez, novamente não havia ninguém. Sentiu uma pressão no ar, uma sensação de que algo estava ali, mesmo que não pudesse ver. As sombras no corredor pareciam mais escuras, mais densas. Ela permaneceu ali, na porta, por um tempo, tentando ouvir qualquer som, mas o silêncio era absoluto. Nos dias seguintes, os passos se tornaram mais frequentes, sempre à mesma hora. Júlia começou a se sentir inquieta. Decidiu perguntar aos vizinhos sobre o que poderia estar acontecendo, mas todos a evitaram. Os moradores do prédio eram evasivos, desconversando ou simplesmente ignorando suas perguntas. Ninguém queria falar sobre o quinto andar. Ela até tentou procurar mais informações sobre a mulher que havia desaparecido, mas não encontrou nada concreto.
Era como se a história tivesse sido apagada. Certa noite, enquanto estava deitada, os passos recomeçaram, mais altos e rápidos do que nunca. Desta vez, pareciam estar diretamente do lado de fora de sua porta. O coração de Júlia começou a bater mais forte. Levantou-se lentamente, tentando controlar a respiração, e se aproximou da porta. Quando se preparava para abrir, o som parou abruptamente. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, esperando, mas não havia mais nada. Com a mão tremendo, girou a maçaneta e abriu a porta. Dessa vez, algo estava diferente. O corredor, embora vazio, parecia mais escuro, como se as luzes estivessem perdendo força. A sensação de ser observada era esmagadora. Júlia olhou em direção à extremidade do corredor, onde o apartamento da mulher desaparecida estava trancado. E então, algo se moveu. Uma sombra, densa e indistinta, passou rapidamente pelo canto de seu olho. Seu coração disparou, e ela fechou a porta com força, recuando. Sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. A sombra não havia sido sua imaginação. Algo ou alguém estava no corredor. Tentando manter a calma, pegou o telefone e ligou para o zelador do prédio, pedindo que ele verificasse o andar. O homem, com uma voz cansada e relutante, concordou. Pouco depois, ouviu seus passos no corredor. Ele bateu à porta de Júlia, e quando ela abriu, o rosto do zelador estava pálido. "Não tem ninguém aqui, senhorita", disse ele, em um tom quase sussurrado. "Mas você precisa tomar cuidado. O quinto andar tem histórias que ninguém gosta de lembrar." Júlia insistiu, mas o zelador não quis falar mais nada. Ele foi embora rapidamente, deixando-a sozinha com suas dúvidas e o desconforto crescente. Os passos não pararam naquela noite, e nem nas noites seguintes. Agora, vinham de diferentes direções, como se a sombra estivesse vagando não apenas no corredor, mas dentro do próprio prédio, cada vez mais próxima do seu apartamento. Em uma noite particularmente silenciosa, Júlia acordou com a sensação de que não estava sozinha. O quarto estava escuro, e, por um momento, ela não conseguia se mover. O som dos passos ecoava ao longe, mas parecia diferente. Agora, vinham de dentro do apartamento. O pânico a tomou. Sentiu uma presença no quarto, algo que ela não podia ver, mas que sabia estar lá, observando-a. Virou-se lentamente, e, no canto do quarto, onde a luz da rua não alcançava, uma sombra se formava. Júlia ficou paralisada de medo. A sombra não era de uma pessoa, mas algo que ela não conseguia identificar. Era como um contorno, uma figura sem forma definida, que parecia se mover com a escuridão ao redor. O som dos passos ficou mais alto, mais ritmado, como se o corredor estivesse cheio de pessoas invisíveis andando. E então, a sombra começou a se aproximar. Tentando gritar, ela se levantou e correu para a porta, mas algo a segurou. O ar ficou gelado, e a pressão ao seu redor aumentou, como se a própria sombra estivesse tentando puxá-la para a escuridão. Em um último esforço, conseguiu abrir a porta e sair correndo pelo corredor. Na manhã seguinte, Júlia deixou o prédio. Nunca mais voltou. Os passos continuaram no quinto andar, e a sombra, dizem os moradores, ainda aparece para aqueles que ousam questionar o mistério da mulher desaparecida. História 3, O Espelho do Esquecimento. Em uma cidade afastada, cercada por florestas densas e montanhas altas, havia uma loja de antiguidades conhecida por abrigar objetos raros, muitas vezes, envoltos em mistério. No entanto, nenhum item na loja era mais estranho e evitado pelos moradores do que um antigo espelho de moldura dourada. O espelho, que parecia tão inocente à primeira vista, era guardado nos fundos da loja, sempre coberto por um lençol de veludo escuro. Diziam que o espelho pertencia a uma família rica que, anos atrás, desapareceu sem deixar rastro. O que restou daquela casa foi encontrado pelo próximo dono da loja de antiguidades, mas o espelho ficou conhecido por algo muito mais perturbador. Quem olhava para o reflexo nele, acabava esquecendo partes de si mesmo, como se algo sugasse suas memórias e pedaços de sua alma, deixando apenas o vazio no lugar. Beatriz, uma jovem restauradora de móveis e objetos antigos, ouviu sobre o espelho em uma conversa casual enquanto visitava a cidade em busca de peças para sua loja. Sempre atraída por histórias incomuns, decidiu que precisava ver o espelho de perto.
Ao chegar à loja, foi recebida pelo dono, um senhor de aparência cansada, que hesitou ao perceber que Beatriz queria conhecer o espelho. Não é algo que se deva mexer, advertiu o velho. Muitas pessoas foram tocadas por esse espelho, e nenhuma delas voltou a ser a mesma. Beatriz, no entanto, não se intimidou. Ela não acreditava em maldições ou superstições, para ela, o espelho era apenas mais uma peça antiga. Com uma mistura de curiosidade e determinação, pediu para ver o espelho. O dono da loja, relutante, levou até os fundos e, com mãos trêmulas, removeu o lençol que o cobria. O espelho era impressionante, maior do que Beatriz imaginava. Sua moldura dourada, adornada com entalhes intricados, ainda brilhava, apesar dos sinais de envelhecimento. O vidro, embora levemente embaçado, refletia sua imagem perfeitamente. Fascinada, Beatriz se aproximou mais, tocando levemente a moldura, enquanto observava seu reflexo. Nos primeiros momentos, tudo parecia normal. Ela viu seu rosto, as roupas que vestia, o ambiente ao redor. No entanto, conforme continuava a olhar, algo começou a mudar. O reflexo parecia vacilar, como se a imagem estivesse tremendo. A sensação de desconforto cresceu, mas Beatriz não conseguiu desviar o olhar. Seus olhos estavam presos ao espelho, e ela começou a sentir uma leve tontura. De repente, flashes de imagens invadiram sua mente. Memórias da infância, da adolescência, de momentos importantes de sua vida, começaram a se misturar, confusas, como se fossem fragmentos sendo reorganizados sem ordem ou propósito. As memórias ficavam mais distantes, mais distorcidas, e um vazio começou a se formar em seu peito. Ela sentiu que algo estava se afastando de sua mente, como se partes de quem era estivessem sendo apagadas. Beatriz deu um passo para trás, ofegante, tentando se afastar do espelho. Quando finalmente conseguiu desviar o olhar, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. Olhou ao redor da loja, mas por um breve momento, não reconheceu o lugar onde estava. Seu nome, suas lembranças, tudo parecia distante. Sentiu como se estivesse desconectada da realidade, e demorou alguns segundos para que sua mente voltasse ao normal. O dono da loja, que observava tudo em silêncio, se aproximou. Eu avisei, disse ele num tom triste. O espelho toma pedaços de quem o olha. Pode ser um momento, uma lembrança, ou algo muito mais profundo. Você nunca será a mesma. Beatriz, ainda desorientada, balançou a cabeça, tentando afastar o medo. Decidiu que já tinha visto o suficiente e saiu da loja o mais rápido que pôde, prometendo a si mesma que nunca mais voltaria. Nos dias que se seguiram, Beatriz começou a perceber pequenas mudanças. Inicialmente, eram coisas simples, como esquecer onde havia deixado as chaves ou o nome de um colega de trabalho. Ela tentava ignorar, atribuindo os esquecimentos ao estresse, mas com o tempo, as lacunas em sua memória ficaram maiores. Momentos importantes de sua vida começaram a desaparecer. Ela se lembrava de rostos, mas não conseguia colocar nomes neles. Lembrava-se de estar em certos lugares, mas não conseguia lembrar porque estava lá ou com quem. Uma noite, ao olhar seu próprio reflexo no espelho de casa, Beatriz não reconheceu a mulher que via. Seu rosto era familiar, mas algo estava errado. Era como se estivesse vendo outra pessoa, alguém que ela conhecia vagamente, mas que não era ela. O vazio em seu peito cresceu, e o pânico tomou conta. Sentiu-se sufocada pelo medo de perder a si mesma por completo. Desesperada, Beatriz voltou à loja de antiguidades. Encontrou o dono sentado no balcão, com uma expressão pesada, como se já soubesse por que ela havia retornado. Eu preciso saber, implorou Beatriz, como posso recuperar o que perdi? O homem balançou a cabeça lentamente. Ninguém que perde algo para o espelho consegue recuperar. Você pode tentar lembrar, mas a verdade é que uma vez que ele toma algo de você, não há volta. As memórias, as partes que compõem quem você é, estão agora presas no reflexo. Para sempre. Beatriz, consumida pelo desespero, sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Mas, no fundo, ela sabia que o velho estava certo. Sentia o vazio dentro de si crescer a cada dia, como se partes dela estivessem desaparecendo, uma por uma. Agora, a cada olhar que dava no espelho, menos de si mesma encontrava lá. O que restava era apenas uma sombra do que ela fora. Na semana seguinte, a loja de antiguidades foi fechada abruptamente. Ninguém sabe o que aconteceu com Beatriz. Mas o espelho, com sua moldura dourada e seu reflexo traiçoeiro, permanece guardado nos fundos da loja, esperando pelo próximo olhar curioso que será sugado para o esquecimento.
História 4. A Casa dos Sussurros. Em uma pequena cidade no interior, afastada das grandes estradas e envolta por colinas sombrias, havia uma casa que todos evitavam. Ela ficava no final de uma rua de terra batida, coberta de musgo e cercada por árvores cujos galhos se entrelaçavam no alto, formando um dossel natural de sombras. Ninguém sabia exatamente há quanto tempo a casa estava lá, mas todos concordavam em uma coisa: a casa tinha vida própria. Os moradores mais velhos contavam histórias sobre sussurros que vinham das paredes e de vozes que chamavam por aqueles que se aproximavam demais. Cecília, uma jovem professora recém-chegada à cidade, ouvirá sobre a casa em conversas ocasionais, mas nunca deu muita importância. Ela não acreditava em histórias de casas assombradas ou em maldições, sendo nova na cidade, estava mais focada em se adaptar ao novo emprego do que em rumores de assombrações. No entanto, sua curiosidade foi aguçada quando, ao caminhar pelo bairro, viu a casa pela primeira vez. Ela realmente parecia deslocada, abandonada há décadas, com janelas quebradas e a fachada caindo aos pedaços. Cecília se aproximou da cerca enferrujada que cercava o terreno, e de imediato, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O ar parecia mais pesado ao redor da casa, e o silêncio era perturbador. Enquanto observava a estrutura em ruínas, sentiu uma leve brisa tocar seu rosto, e junto com ela, algo mais, um sussurro suave, quase imperceptível. A princípio, pensou que fosse o vento, mas a voz parecia clara demais. Entre, disse o sussurro, com um tom convidativo e ao mesmo tempo ameaçador. Assustada, Cecília se afastou rapidamente. Olhou ao redor para ver se havia alguém por perto, mas a rua estava completamente deserta. Decidiu que era melhor voltar para casa e esquecer o que tinha acontecido. Nos dias que se seguiram, ela tentou ignorar a sensação de desconforto que sentia sempre que pensava na casa. Mas, à noite, os sonhos começaram. Em seus sonhos, Cecília se via de pé diante da casa, o portão aberto, e os sussurros a chamavam de novo, cada vez mais altos. As vozes eram sedutoras, como se estivessem tentando atraí-la para dentro. No sonho, ela sempre acabava entrando. As portas rangiam ao se abrir, e o interior da casa estava mergulhado em sombras. As paredes pareciam respirar, expandindo-se e contraindo-se levemente, como se a casa estivesse viva. E sempre que avançava pelos corredores sombrios, os sussurros se intensificavam, repetindo seu nome, chamando-a para algum lugar mais profundo dentro da casa. Cecília acordava todas as noites suando frio, seu coração disparado. Mesmo assim, a curiosidade começou a tomar conta. O que havia naquela casa que fazia com que ela tivesse sonhos tão vívidos? Decidida a acabar com aquele tormento, Cecília resolveu voltar à casa durante o dia, acreditando que, se confrontasse o mistério, os sonhos cessariam. Era uma tarde nublada quando Cecília voltou ao local. A casa parecia ainda mais opressiva do que da última vez. Ela respirou fundo, tentando afastar o medo irracional que sentia. Empurrou o portão de ferro enferrujado, que rangeu alto, ecoando pela rua vazia. Ao caminhar pelo caminho de pedras que levava à porta, ouviu novamente os sussurros, mas dessa vez estavam mais claros, mais insistentes. Entre, estamos esperando. Cecília hesitou diante da porta, mas, impulsionada por uma mistura de curiosidade e uma necessidade inexplicável, empurrou-a e entrou. O interior da casa estava escuro, com cortinas velhas e rasgadas pendendo das janelas, e uma camada de poeira cobria tudo. O ar tinha cheiro de mofo, e o chão rangia sob seus pés. Cada passo que dava era seguido pelos sussurros, que vinham de todas as direções. Ela caminhou lentamente pela sala de estar, observando os móveis antigos e os retratos nas paredes, cujas faces estavam borradas pelo tempo. Mas o que a perturbou mais foi a sensação de estar sendo observada. Algo, ou alguém, estava ali com ela, escondido nas sombras. Os sussurros começaram a se intensificar, e as vozes, antes indistintas, agora diziam seu nome. Cecília, venha, nos encontre. Ela sentiu o coração disparar. O medo começou a tomar conta de seu corpo, e seus instintos diziam para sair da casa. No entanto, algo a empurrava para seguir em frente, como se estivesse sendo puxada para o centro da casa, onde uma porta no final do corredor a aguardava. Sem perceber, seus pés a levaram até a porta. Seus dedos trêmulos giraram a maçaneta, e a porta se abriu com um gemido. O quarto além dela estava envolto em completa escuridão, mas os sussurros agora pareciam vir diretamente dali. Entre, você está tão perto. Cecília deu um passo hesitante para dentro, e, de repente, a porta se fechou com força atrás dela. Ela tentou abrir a porta de volta, mas estava trancada.
O pânico tomou conta, e os sussurros se transformaram em risos baixos, perturbadores. Sentiu algo se mover nas sombras, se aproximando lentamente. Quando olhou ao redor, percebeu que não estava sozinho. Figuras sombrias, distorcidas, começaram a emergir das paredes, seus corpos mal definidos e seus rostos completamente vazios. As vozes vinham delas, chamando por ela, rindo, como se estivessem esperando por aquele momento há muito tempo. Cecília gritou e começou a bater na porta, desesperada para sair, mas o riso e os sussurros continuavam. Sentiu uma mão gelada tocar seu ombro, e sua visão ficou turva. O último som que ouviu antes de tudo escurecer foi o som das vozes se unindo em um coro uníssono. Agora você é nossa. Na manhã seguinte, os vizinhos notaram que o portão da casa estava aberto, algo que não acontecia há anos. No entanto, ninguém teve coragem de se aproximar. E desde aquele dia, Cecília nunca mais foi vista. Alguns dizem que, à noite, se você passar perto da casa, pode ouvir os sussurros de uma nova voz, chamando por aqueles que ousam chegar muito perto. A casa dos sussurros permanece de pé, esperando a próxima alma curiosa que será atraída para seu interior sombrio. História 5. A Floresta dos Desaparecidos. Em uma cidadezinha cercada por montanhas, havia uma floresta que, por muito tempo, fora um lugar comum de passeios e aventuras para os moradores. No entanto, nas últimas décadas, algo havia mudado. Pessoas que entravam na floresta começavam a desaparecer misteriosamente. O primeiro caso ocorreu com um grupo de adolescentes que resolveram acampar ali, mas nunca mais voltaram. A polícia organizou buscas, mas nenhum único rastro foi encontrado. Desde então, os habitantes passaram a evitar aquele lugar, e histórias de terror começaram a circular, alimentando o medo entre as gerações. Lucas, um jovem fotógrafo fascinado por lugares abandonados e histórias sobrenaturais, ouviu falar da floresta quando visitava a cidade em busca de paisagens para seu novo projeto. Os moradores tentaram alertá-lo, dizendo que a floresta não era um lugar seguro, mas ele ignorou os avisos, considerando os exageros de uma cidade pequena. Para ele, era apenas uma floresta, e sua curiosidade o impulsionava a descobrir o que havia de tão assustador naquele lugar. Em uma manhã fria de outono, Lucas pegou sua câmera e partiu em direção à floresta. A trilha que levava ao interior da mata estava coberta por folhas secas e as árvores, altas e imponentes, criavam uma espécie de túnel sombrio, onde a luz do sol mal conseguia penetrar. Conforme avançava, o silêncio ao seu redor se tornava mais profundo. O som dos pássaros e dos pequenos animais desapareceu completamente, e Lucas começou a sentir que algo estava fora do comum. Ele caminhou por horas, tirando fotos das árvores retorcidas e da névoa que se formava em certos trechos. No entanto, conforme avançava, uma sensação desconfortável começou a se instalar. Lucas sentia como se estivesse sendo observado. Várias vezes olhou por cima do ombro, mas nunca viu nada. A floresta parecia estar vazia, mas a sensação de estar sendo vigiado não o deixava. Foi quando ele encontrou algo estranho. No meio da trilha, parcialmente coberto por folhas e musgo, havia um antigo relógio de bolso. Estava sujo e desgastado, mas ainda intacto. Lucas o pegou, intrigado. O relógio parecia ter estado ali por muito tempo, e ao abri-lo, notou que ele estava parado exatamente às 11h58. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele não soube dizer porquê. Guardou o relógio no bolso, decidido a continuar sua caminhada. Conforme se aprofundava na floresta, as árvores se tornavam mais densas e a névoa mais espessa. O caminho, antes bem definido, começou a se perder em meio à vegetação. Lucas parou para olhar o mapa, mas logo percebeu que estava desorientado. A trilha que ele havia seguido parecia ter desaparecido, e o silêncio ao redor agora era opressor. Tentou voltar pelo mesmo caminho, mas quanto mais andava, mais a floresta parecia se fechar ao seu redor. Foi quando os sussurros começaram. No início, eram tão baixos que Lucas achou que fosse o vento passando entre as árvores. Mas logo se tornaram mais claros, mais distintos. Vozes suaves, quase indistintas, pareciam chamá-lo pelo nome. Ele parou, tentando localizar a origem dos sussurros, mas a floresta parecia viva, com os sons ecoando de todas as direções. Lucas, por aqui. O som de seu nome, vindo de um ponto distante, fez seu coração acelerar. Ele olhou ao redor, sentindo uma mistura de medo e incredulidade.
Quem poderia estar ali, chamando-o por seu nome? Tentou ignorar os sussurros e continuar andando, mas os sons ficaram mais altos, mais insistentes. As vozes agora pareciam vir de muito perto, quase ao seu lado. Desesperado, Lucas tentou correr, mas quanto mais ele corria, mais perdido ficava. O terreno parecia mudar, as árvores se moviam de maneira sutil, como se a própria floresta estivesse viva, tentando mantê-lo preso ali. A névoa ficava mais espessa a cada passo, e ele mal conseguia ver o caminho à sua frente. Quando parou para recuperar o fôlego, olhou em volta e percebeu que não estava mais sozinho. Na névoa, figuras indistintas começaram a surgir. Eram sombras humanas, com formas esqueléticas e sem rostos, que se moviam lentamente entre as árvores. Lucas sentiu um frio intenso percorrer seu corpo enquanto as figuras se aproximavam. Não faziam barulho, apenas se moviam de forma quase sobrenatural, como se fossem parte da própria névoa. Lucas, venha conosco. As vozes ecoavam nas sombras, chamando de novo. Lucas tentou correr mais uma vez, mas seus pés pareciam pesados, como se estivessem sendo puxados para baixo. As sombras o seguiam de perto, e o pavor crescia a cada segundo. Ele olhou para trás e viu que as figuras estavam agora muito próximas, suas mãos espectrais estendidas em sua direção. Com o coração disparado, Lucas continuou correndo sem saber para onde estava indo. O relógio de bolso, que havia guardado, parecia pesar mais em seu bolso, como se estivesse pulsando junto com a névoa ao seu redor. De repente, ele tropeçou em uma raiz exposta e caiu no chão. A névoa o envolveu por completo, e as sombras o cercaram. Foi então que ele ouviu as últimas palavras das vozes. Seu tempo acabou. Tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, as autoridades encontraram a câmera de Lucas em meio à trilha, com várias fotos tiradas de árvores e névoa, mas ele havia desaparecido. O relógio de bolso foi encontrado ao lado da câmera, parado exatamente às 11h58. Desde então, ninguém mais ousa entrar naquela floresta. Os desaparecimentos continuam a acontecer, e todos os que entram na mata acabam sendo tragados pela névoa e pelas sombras. As vozes ainda podem ser ouvidas à distância, chamando por novos aventureiros. E dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir sussurros vindo da floresta, chamando pelo próximo que ousar desafiar o mistério daquele lugar. História 6, o quarto oculto. Em um prédio antigo, escondido entre as ruas de uma cidade movimentada, havia um apartamento que ninguém conseguia alugar por muito tempo. Construído no final do século XIX, o edifício já havia sido um local luxuoso para famílias ricas, mas com o passar dos anos, sua glória desbotou. A maioria dos apartamentos foi ocupada por novos moradores, exceto o apartamento 305. Ele estava vazio há anos, e aqueles que tentavam morar ali sempre saíam em menos de uma semana, alguns deixando suas coisas para trás, sem dar explicações. Fernanda, uma estudante universitária em busca de um lugar barato para viver, ficou sabendo do apartamento através de um anúncio em comum. O preço estava abaixo do valor de mercado, e a localização era perfeita. Ela não se importava com os boatos de que o lugar era assombrado ou de que algo estranho acontecia ali. Para ela, isso eram apenas superstições que não tinham lugar na vida real. Decidida a aproveitar a oportunidade, Fernanda visitou o apartamento. O interior era antigo, com móveis que claramente haviam pertencido a uma época diferente, mas tudo parecia estar em ordem. O único detalhe que chamou sua atenção foi uma parede no quarto principal. A pintura estava desgastada e havia um leve relevo, como se algo estivesse escondido atrás da parede. No entanto, ela não deu muita importância. Assinou o contrato e se mudou naquela mesma semana. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O prédio, embora antigo, era silencioso, e seus vizinhos eram amigáveis, apesar de evitarem falar sobre o apartamento 305. No entanto, na terceira noite, Fernanda começou a ouvir sons estranhos vindos do quarto. O barulho parecia vir da parede, um som baixo e abafado, como se algo estivesse sendo arrastado do outro lado. Inicialmente, pensou que fosse algum problema com a tubulação, mas os sons eram irregulares, quase como se alguém estivesse sussurrando. Intrigada, decidiu investigar. Passou as mãos pela parede, sentindo o relevo estranho sob seus dedos.
A sensação era de que a parede não estava completamente sólida. Decidida a entender o que estava acontecendo, pegou uma pequena ferramenta e começou a bater levemente na área desgastada da parede. O som que retornou não era o de uma parede comum, parecia oco. O coração de Fernanda disparou com a descoberta. Depois de alguns minutos removendo o reboco, revelou uma pequena porta, oculta por camadas de tinta e papel de parede. A porta era feita de madeira velha, com dobradiças enferrujadas, e estava trancada por dentro. Sem pensar duas vezes, pegou uma chave de fenda e forçou a fechadura até conseguir abrir a porta. O que viu do outro lado a fez recuar. O quarto oculto era minúsculo, apenas grande o suficiente para conter uma cama velha e uma cadeira quebrada. O ar estava gelado e o cheiro de mofo era sufocante. No entanto, o que mais a perturbou foi o fato de que o quarto parecia ter sido abandonado às pressas. A cama ainda estava arrumada, mas os lençóis estavam rasgados, e havia marcas de mãos sujas nas paredes, como se alguém tivesse tentado escapar dali. No canto do quarto, sobre a cadeira, havia um caderno antigo, com as páginas amareladas pelo tempo. Fernanda pegou o caderno com mãos trêmulas e começou a folheá-lo. As primeiras páginas estavam cobertas de rabiscos incompreensíveis, mas conforme avançava, começou a entender o que estava escrito. Era o diário de alguém que havia morado ali, muitos anos atrás. As anotações começavam de forma normal, descrevendo a rotina de uma pessoa comum, mas logo as palavras se tornaram mais caóticas, falando sobre vozes que vinham das paredes e sombras que se moviam pela casa à noite. A última entrada estava escrita com pressa, quase ilegível: "Eles estão aqui." A porta nunca deveria ter sido aberta. Fernanda, agora completamente perturbada, deixou o caderno cair no chão. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Pela primeira vez desde que entrou naquele quarto, teve a sensação de que não estava sozinha. Virou-se para sair, mas antes que pudesse dar um passo, ouviu um sussurro baixo, vindo do canto mais escuro do quarto. O quarto foi feito para eles. Ela tentou correr, mas a porta que levava de volta ao seu quarto se fechou com um estrondo. A escuridão no quarto oculto parecia crescer, as sombras se moviam pelas paredes, contorcendo-se de maneira antinatural. As vozes sussurravam ao seu redor, e as marcas de mãos nas paredes pareciam se mexer, como se algo estivesse tentando sair de dentro daquelas paredes. Desesperada, Fernanda tentou abrir a porta, mas algo do outro lado a impedia de se mover. O ar ficou pesado, e o som de passos arrastados ecoou pelo pequeno espaço. Quando olhou para trás, viu uma sombra humanoide, sem rosto, movendo-se lentamente em sua direção. As vozes ao redor aumentaram, e ela percebeu, com horror, que a sombra não era a única coisa ali. Várias outras sombras surgiram das paredes, movendo-se em sua direção. "Você não deveria ter aberto a porta", disseram as vozes em uníssono. Em um ato desesperado, Fernanda arrombou a porta e correu para fora do apartamento, sem olhar para trás. Saiu do prédio naquela mesma noite, deixando tudo para trás, sua bagagem, seus pertences e até mesmo a chave do apartamento. Quando as autoridades foram chamadas para verificar o local, encontraram o apartamento exatamente como ela havia descrito, mas o quarto oculto estava completamente vazio. A pequena porta, que ela jurava ter encontrado, não existia mais, como se nunca tivesse estado ali. Desde então, o apartamento 305 permanece vazio. E os poucos que ousam passar perto dele dizem que, à noite, é possível ouvir um leve som vindo de dentro, o som de algo arranhando as paredes, tentando sair. História 7. A chamada da meia-noite. Em uma cidade pacata, onde a maioria dos moradores vivia em tranquilidade, havia uma história que poucos se atreviam a mencionar. Era sobre uma lenda urbana que rondava as noites mais silenciosas, a chamada da meia-noite. Diziam que, em certas noites, quando a lua cheia iluminava as ruas vazias, algumas pessoas recebiam ligações de um número desconhecido. A voz do outro lado era calma, quase hipnotizante, mas o que ela dizia era sempre diferente. Aqueles que ouviam, no entanto, nunca conseguiam resistir ao chamado. Ao final da conversa, acabavam desaparecendo. Eduardo, um jovem que não acreditava em histórias de terror, vivia sozinho em um pequeno apartamento na área mais antiga da cidade. Era conhecido por ser cético e por gostar de desafiar lendas urbanas.
Quando ouviu falar da chamada da meia-noite em uma roda de amigos, decidiu investigar e até brincou com a ideia de esperar pela ligação. Naquela mesma noite, ele ficou acordado até tarde, mexendo no computador enquanto a lua cheia iluminava a janela do seu quarto. Os minutos passavam lentamente, e, por volta das 23h45, ele começou a sentir uma leve inquietação. Algo no silêncio daquela noite parecia diferente. Não havia o som usual dos carros distantes ou das vozes dos vizinhos. O único som que ele ouvia era o tic-tac do relógio pendurado na parede. Quando o relógio marcou meia-noite, o telefone de Eduardo tocou. Ele olhou para o aparelho na mesa ao seu lado, confuso. Quem ligaria àquela hora? O número era desconhecido, e a tela do telefone piscava de maneira estranhamente hipnotizante. Eduardo hesitou por um momento, mas, lembrando-se das histórias, sorriu para si mesmo, decidido a atender a ligação e desmascarar mais uma lenda. Alô? Disse, com a voz firme. Por alguns segundos, houve apenas silêncio do outro lado. Então, uma voz suave e fria respondeu. Eu sabia que você atenderia, Eduardo. O arrepio que percorreu seu corpo foi imediato. O som da voz era diferente de qualquer coisa que ele já tivesse ouvido. Era ao mesmo tempo familiar e distante, como se estivesse vindo de um lugar muito além do mundo real. Ele tentou manter a compostura e respondeu, quem está falando? Como você sabe meu nome? A voz riu suavemente, mas não respondeu à pergunta. Você sempre foi curioso, não é? Mas há certas coisas que não devem ser descobertas. Eduardo franziu a testa, agora menos cético e mais cauteloso. Que tipo de brincadeira é essa? Perguntou, olhando ao redor do quarto como se esperasse que alguém estivesse o observando. A voz, então, ficou mais baixa, quase um sussurro. Abra a porta. Estou esperando por você. Eduardo gelou. Sua mão ficou rígida segurando o telefone. Ele olhou para a porta do seu apartamento, que estava fechada, e sentiu uma onda de medo irracional crescer dentro dele. Era como se algo estivesse se aproximando, como se a própria escuridão do quarto estivesse se movendo em sua direção. Tentou desligar a ligação, mas o telefone não respondia. O som da voz continuava. Venha me encontrar, Eduardo. Estou aqui, esperando. A voz parecia agora mais próxima, como se não estivesse mais vindo do telefone, mas de algum lugar dentro do apartamento. Eduardo se levantou lentamente, os olhos fixos na porta da frente. Ele sabia que não deveria abrir, que algo terrível o aguardava do outro lado, mas seus pés pareciam se mover por conta própria. Cada passo em direção à porta era mais difícil que o anterior, como se algo o estivesse puxando para trás. Quando finalmente chegou à porta, sua mão tremia ao tocar a maçaneta. Ele sentiu um frio intenso atravessar seu corpo, e a voz voltou, suave e sedutora. Você não pode fugir, abra a porta. Eduardo respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ele girou a maçaneta lentamente, e a porta se abriu com um rangido longo e assustador. A escuridão do corredor parecia viva, como se algo estivesse à espreita nas sombras. Ele deu um passo à frente, mas o que viu fez seu sangue gelar. Ali, na penumbra, uma figura estava parada. Não tinha rosto, apenas uma silhueta sombria com olhos que brilhavam no escuro, fixos nele. Eduardo tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura estendeu uma mão na direção dele, e a voz sussurrou mais uma vez, agora tão próxima que ele podia sentir seu hálito frio. Você me encontrou. Tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, os vizinhos de Eduardo notaram que a porta de seu apartamento estava aberta, mas ele havia desaparecido. Não havia sinais de luta ou de invasão, apenas o telefone no chão, com um número desconhecido ainda registrado na tela. Desde então, ninguém mais viu ou ouviu falar dele. A lenda da chamada da meia-noite continua. E dizem que, em noites de lua cheia, algumas pessoas ainda recebem aquela ligação, e, se atenderem, serão as próximas a desaparecer. História 8, A Caixa dos Ecos. Em uma cidade pequena, onde as tradições eram passadas de geração em geração, havia uma antiga lenda sobre um objeto amaldiçoado. Uma caixa de madeira escura, invernizada com desenhos intrincados e símbolos que ninguém conseguia decifrar. Diziam que a caixa podia ser encontrada em feiras de antiguidades ou em mercados clandestinos, mas sempre desaparecia tão misteriosamente quanto aparecia.
Aqueles que a possuíam afirmavam ouvir ecos de vozes que pareciam vir de dentro, vozes familiares, ao mesmo tempo, desconhecidas. E aqueles que abriam a caixa nunca mais eram os mesmos. Sarah, uma jovem antiquária apaixonada por objetos raros, ouviu falar da caixa em um evento de colecionadores. Uma das participantes mencionou a lenda, falando sobre como as pessoas que encontravam a caixa relatavam eventos estranhos e perturbadores. Intrigada e sempre à procura de itens exclusivos para sua loja, Sarah começou a buscar informações sobre a misteriosa caixa. Após meses de pesquisa sem sucesso, ela desistiu, acreditando que era apenas mais uma história exagerada. Até que, em uma tarde chuvosa, enquanto caminhava por um mercado de rua, avistou algo peculiar em uma das barracas. Em meio a pilhas de objetos antigos e desorganizados, lá estava a caixa. Era exatamente como a lenda descrevia, uma caixa de madeira escura, com desenhos delicadamente esculpidos em sua superfície. Sarah se aproximou, e o dono da barraca, um homem idoso com um olhar cansado, sorriu de forma estranha. "Ah, vejo que você encontrou minha pequena preciosidade. Está interessada?" perguntou ele com um tom enigmático. Ela hesitou por um momento, sentindo um leve arrepio ao olhar mais de perto para a caixa, mas sua curiosidade superou qualquer receio. Comprou o objeto sem pensar muito, sentindo uma mistura de excitação e inquietação. Quando chegou em casa, colocou a caixa sobre sua mesa e a observou por alguns minutos antes de decidir abri-la. A caixa não tinha fechadura, apenas uma tampa deslizante. Ao tocá-la, sentiu uma leve vibração, como se o objeto estivesse vivo. Com as mãos trêmulas, deslizou a tampa para o lado, revelando o interior vazio. Não havia nada dentro, apenas a madeira escura e fria. Sarah franziu a testa, desapontada. Afinal, o que era tão especial sobre aquela caixa? No entanto, naquela noite, ela descobriu o verdadeiro segredo da caixa. Por volta da meia-noite, quando o silêncio tomava conta da casa, Sarah acordou com um som estranho. Era suave, quase imperceptível, mas definitivamente presente. Era como um sussurro, ecoando por seu quarto. Levantou-se da cama e olhou ao redor, tentando localizar a origem do som, e então percebeu que o som vinha da caixa. Com o coração acelerado, aproximou-se da mesa onde havia deixado a caixa. O sussurro estava mais alto agora, e parecia vir diretamente do interior do objeto. Mas a caixa ainda estava vazia. Confusa, Sarah pegou novamente, e, ao segurá-la nas mãos, as vozes se tornaram mais nítidas. Eram muitas, falando todas ao mesmo tempo, em tons baixos, como se estivessem presas dentro do pequeno espaço de madeira. Assustada, ela tentou cobrir a caixa com um pano, mas as vozes continuaram, insistentes, chamando-a. E então, entre os murmúrios, ela reconheceu uma das vozes. Seu coração parou por um segundo. Era a voz de sua mãe, que havia falecido anos antes. A voz dizia seu nome repetidamente, quase como um pedido de socorro. "Sarah, Sarah, me escute." Desesperada e incrédula, ela largou a caixa e recuou, sentindo o pânico crescer. Como aquilo era possível? Era a voz de sua mãe, a mesma entonação, o mesmo tom reconfortante, mas distorcido, como se estivesse vindo de um lugar distante e sombrio. As vozes dentro da caixa continuaram a ecoar, algumas sussurrando seu nome, outras dizendo palavras que ela não conseguia compreender. Na manhã seguinte, Sarah decidiu que precisava se livrar da caixa. Colocou-a em uma sacola e foi até um lago nos arredores da cidade, determinado a jogá-la na água e encerrar aquele pesadelo. Quando chegou à beira do lago, segurou a caixa com força, pronta para lançá-la, mas antes que pudesse jogá-la, ouviu a voz de sua mãe novamente, mais clara do que nunca. "Por favor, não me abandone." Sarah ficou paralisada. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela lutava contra o impulso de abrir a caixa mais uma vez. O desejo de ver sua mãe, de ouvi-la mais uma vez, era forte demais. Ela sabia que algo sombrio estava envolvido, mas a dor de sua perda a cegava. Com as mãos tremendo, abriu a caixa novamente. Dessa vez, a tampa se abriu com facilidade, e o som das vozes preencheu o ar ao redor dela. As vozes cresceram em intensidade, tornando-se um turbilhão de palavras e gritos confusos. A caixa parecia pulsar em suas mãos, vibrando com uma energia que Sarah não conseguia controlar. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. O vento ao redor do lago parou, as folhas não se mexiam, e Sarah, com a caixa nas mãos, sentiu uma presença ao seu lado. Lentamente, ela virou-se, e lá, em pé à beira do lago,
estava uma figura indistinta, envolta em sombras. A figura estendeu a mão para ela, e, no fundo de sua mente, ela ouviu novamente a voz de sua mãe, mas desta vez, o tom era diferente. Venha, junte-se a mim. A realidade pareceu se distorcer, e Sara não conseguiu mais distinguir o que era real do que era ilusão. A figura começou a se aproximar lentamente, e, com cada passo, a sensação de vazio dentro dela crescia. O mundo ao seu redor parecia desaparecer, e tudo o que restava era a caixa e a voz. Na manhã seguinte, pescadores encontraram a caixa flutuando no lago, fechada, sem nenhum sinal de Sara. Seu desaparecimento foi um mistério, e a caixa, ao ser examinada, parecia completamente comum, exceto pelo fato de que, quando alguém a segurava, jurava ouvir ecos de vozes distantes. História 9, O Hotel do Silêncio. Em uma estrada isolada entre montanhas, onde poucos viajantes se arriscavam a passar, havia um hotel antigo. Construído no início do século passado, o Hotel das Montanhas era conhecido por sua atmosfera de luxo e isolamento. No entanto, ao longo dos anos, o lugar ganhou uma fama sombria. Muitos diziam que, uma vez que a noite caía, o hotel deixava de ser um refúgio de descanso e se tornava algo completamente diferente, um lugar onde o silêncio não era natural, mas uma presença viva, que absorvia tudo ao seu redor. Mariana, uma escritora de livros de suspense, decidiu passar alguns dias no hotel, buscando inspiração para sua próxima obra. Sempre cética em relação às lendas urbanas, ela acreditava que a atmosfera isolada do hotel e as montanhas ao redor seriam perfeitos para ajudá-la a se concentrar. Ao chegar, foi recebida por um funcionário idoso, que parecia ser o único ali. O homem a conduziu ao seu quarto, no final de um longo corredor escuro, com paredes cobertas de papel antigo e desgastado. O quarto era amplo, mas havia algo estranho no ar. Uma quietude opressiva tomava conta do ambiente. Mariana, no entanto, não deu muita importância. Desfez as malas, abriu o notebook e começou a planejar seu novo romance. Enquanto escrevia, o silêncio ao seu redor parecia aumentar gradativamente. O som das teclas ecoava pelo quarto de forma estranhamente alta, e mesmo o simples ato de respirar parecia fora de lugar naquele silêncio esmagador. Ao cair da noite, Mariana percebeu que o hotel estava completamente vazio. O único som vinha do tic-tac lento de um relógio antigo pendurado na parede do corredor. Decidiu dar uma volta pelo hotel, para tentar espairecer a mente. Ao sair do quarto, notou que o corredor estava mal iluminado, as luzes piscavam fracamente, e o silêncio era tão profundo que seus passos ecoavam de maneira perturbadora. Enquanto caminhava pelos corredores, Mariana sentiu como se estivesse sendo observada. Não havia mais ninguém por perto, mas a sensação de uma presença a seguindo era palpável. Ela chegou ao saguão principal, onde o relógio marcava meia-noite. O silêncio agora era tão absoluto que ela podia ouvir sua própria pulsação. O ar parecia mais denso, mais pesado. Foi então que algo inusitado aconteceu. O tic-tac do relógio parou abruptamente. O som, que antes parecia o único resquício de vida no hotel, desapareceu por completo. O silêncio tomou conta de tudo. Não havia sequer o som de vento, nem o ruído de passos ou qualquer barulho vindo de fora. Era como se o mundo ao redor do hotel tivesse sido engolido por uma dimensão sem som. Mariana tentou chamar pelo funcionário, mas sua voz não ecoou como antes. O som de suas palavras parecia ser absorvido pelo ar, como se o próprio hotel estivesse sufocando qualquer ruído. A sensação de estar sozinha, completamente isolada em um lugar que parecia suspenso no tempo, fez o medo começar a se instalar. De volta ao quarto, ela tentou se acalmar, convencendo-se de que era apenas o ambiente que estava mexendo com seus sentidos. Decidiu ir para a cama e descansar. Enquanto tentava adormecer, o silêncio dentro do quarto tornou-se cada vez mais insuportável. Não havia sequer o som de sua própria respiração, e, quando se mexia na cama, não ouvia o ranger dos lençóis. Era como se o hotel tivesse se transformado em um vácuo, onde nenhum som podia existir. Foi então que Mariana ouviu algo diferente. No meio daquela quietude absoluta, um leve sussurro atravessou o quarto. Inicialmente, ela pensou que fosse sua imaginação, mas o som se repetiu. Era uma voz baixa e distante, chamando seu nome. Mariana. A voz era fraca, quase como um eco que vinha de muito longe, mas era clara o suficiente para fazer o medo disparar em seu peito.
Ela se levantou da cama, olhando ao redor, mas o quarto estava vazio. O sussurro continuava, chamando seu nome repetidamente. Decidida a entender o que estava acontecendo, Mariana saiu do quarto, andando pelos corredores escuros, tentando seguir o som da voz. Quanto mais andava, mais o sussurro ficava alto, guiando-a por corredores que pareciam intermináveis. O hotel parecia um labirinto. Os corredores que antes ela conhecia agora pareciam mudar de forma, e Mariana começou a perder a noção do tempo e da direção. A voz continuava a chamá-la, agora mais clara, mais insistente. Mariana, não venha. Finalmente, ela chegou a uma porta antiga, no final de um corredor que não se lembrava de ter visto antes. A porta estava entreaberta, e o sussurro vinha de dentro. Mariana hesitou, mas, tomada pela curiosidade e pelo medo, empurrou a porta. Do outro lado, o quarto estava escuro e vazio, exceto por uma figura parada no centro da sala. A figura, envolta em sombras, parecia sem forma definida, mas seus olhos brilhavam na escuridão. Era como se a própria sombra estivesse viva, pulsando com uma energia sombria. A voz que chamava seu nome agora vinha da figura, que parecia se aproximar lentamente, sem fazer som algum. Mariana recuou, tentando escapar, mas o silêncio ao seu redor parecia impedi-la de se mover. Seu corpo estava pesado, como se o próprio ar ao redor dela tivesse se tornado sólido. A figura se aproximou mais, e a voz sussurrou mais uma vez, agora tão próxima que parecia estar ao lado de seu ouvido. Você nunca deveria ter vindo aqui. No instante seguinte, tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, o funcionário do hotel encontrou o quarto de Mariana vazio, com a cama intacta, como se ninguém tivesse dormido ali. Não havia sinais de sua presença, exceto por seu notebook aberto na mesa, com a tela piscando uma página em branco. Ninguém sabe o que aconteceu com Mariana, e o Hotel das Montanhas, agora fechado, permanece envolto em mistério. Alguns dizem que, à noite, o silêncio do hotel ainda guarda ecos das vozes daqueles que desapareceram, sussurrando seus nomes, esperando pelo próximo que ousar se hospedar ali. História 10, A Cadeira da Vigília. Em uma casa antiga no coração de uma pequena vila, havia um objeto que ninguém ousava usar, uma velha cadeira de balanço. A cadeira pertencia a uma família que, muitos anos antes, havia desaparecido sem deixar rastros. Os novos proprietários da casa mantinham a cadeira guardada em um quarto trancado, e o simples ato de falar sobre ela já causava desconforto. A lenda local dizia que a cadeira era amaldiçoada, pois quem se sentava nela era visitado por algo do outro lado do véu da morte. Rafael, um historiador curioso e amante de objetos raros, ouviu falar da cadeira em uma visita à vila. Estava na cidade para investigar lendas urbanas, e ao saber da existência da cadeira, ficou fascinado. Ele adorava desafiar histórias sobrenaturais e acreditava que a maioria delas era apenas fruto de imaginação fértil. Quando soube que a casa onde a cadeira estava guardada seria colocada à venda, decidiu que precisava vê-la pessoalmente. Após algumas negociações com o corretor, Rafael conseguiu acesso à casa. Era uma construção antiga, com paredes de pedra, janelas altas e um ambiente que parecia ter congelado no tempo. No entanto, o que mais o intrigava era o quarto trancado no andar superior, onde, segundo o corretor, a cadeira estava escondida. Ao subir a escada de madeira, que rangia sob seus pés, Rafael sentiu um leve arrepio percorrer sua espinha. O corredor estava mal iluminado, e a porta do quarto parecia mais antiga e desgastada do que o restante da casa. Com uma chave enferrujada nas mãos, ele abriu a porta e entrou. O quarto era pequeno, com um cheiro de poeira e umidade impregnando o ar. E lá, no centro, estava a cadeira de balanço. Era feita de madeira escura, com braços esculpidos e um assento forrado com tecido antigo. Ao redor da cadeira, o quarto parecia vazio, mas a presença daquele objeto trazia uma estranha sensação de inquietude. Rafael, no entanto, não se deixou intimidar. Ele se aproximou da cadeira e, sem hesitar, sentou-se nela. Por um momento, nada aconteceu. O quarto permaneceu em silêncio, e a cadeira não parecia ser diferente de qualquer outra. Rafael deu um leve empurrão com os pés, e a cadeira começou a balançar suavemente. Enquanto o movimento de vai e vem continuava, ele fechou os olhos por um instante, tentando imaginar o que poderia ter assustado tantas pessoas. No entanto, ao abrir os olhos novamente, algo estava diferente.
O quarto parecia mais escuro, como se as sombras tivessem se alongado e tomado conta do ambiente. O ar, antes apenas abafado, agora estava gelado, e uma sensação de desconforto crescia dentro dele. A cadeira continuava a balançar, mas o som do rangido parecia estar se tornando mais alto, mais nítido, como se algo estivesse se aproximando. De repente, Rafael ouviu um sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá, vindo de algum lugar dentro do quarto. Ele parou de balançar, tentando identificar a origem do som. O sussurro repetiu-se, agora mais claro, como se uma voz suave estivesse chamando por ele. Rafael. Seu nome foi pronunciado de forma arrastada, como se a voz estivesse vindo de muito longe, mas ao mesmo tempo, ela parecia próxima, como se algo estivesse ali, ao lado dele. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém no quarto. O pavor começou a tomar conta, e ele tentou se levantar da cadeira, mas seu corpo parecia preso ao assento. Era como se a própria cadeira estivesse segurando no lugar, impedindo de se mover. A sensação de ser observado crescia. Rafael sentia algo à sua volta, uma presença invisível que parecia circular ao redor da cadeira. As sombras nas paredes começaram a se mover de forma lenta e fluida, contorcendo-se em formas que não faziam sentido. O sussurro continuava, agora mais alto e mais insistente. Você não deveria ter sentado aqui. Rafael tentou se levantar novamente, mas seu corpo não respondia. A cadeira balançava por conta própria agora, o movimento tornando-se mais rápido e irregular. O frio no quarto era insuportável, e o ar parecia pesado, difícil de respirar. Ele tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo silêncio opressor. De repente, sentiu uma mão gelada em seu ombro. O toque era suave, mas carregava consigo um terror indescritível. Ele sabia que algo estava ali, algo que ele não podia ver, mas que estava cada vez mais perto. Sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se a própria cadeira estivesse sugando sua energia, prendendo naquele momento de pavor. Os sussurros tornaram-se gritos distorcidos, e as sombras começaram a se aproximar, fechando-se ao redor dele. O ar no quarto parecia vivo, vibrando com uma presença maligna. A mão em seu ombro apertou com mais força, e a cadeira balançava violentamente. No último instante, antes de tudo se apagar, Rafael ouviu a voz novamente, clara e definitiva. Você ficará aqui, para sempre. Na manhã seguinte, a casa foi encontrada vazia. Rafael havia desaparecido sem deixar vestígios, e a única coisa fora do lugar era a cadeira de balanço, que continuava a se mover, como se alguém estivesse sentado nela. Desde então, o quarto foi trancado novamente, e a casa permanece à venda, mas ninguém se atreve a comprar. Dizem que, se você passar pela janela do quarto à noite, pode ver a cadeira se movendo sozinha, enquanto os ecos de sussurros perdidos no tempo ressoam no ar, esperando pela próxima alma corajosa que ousar se sentar. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima história.